Na aula anterior, nós vimos que uma substância é classificada como antiaromática se ela atender à primeira regra de aromaticidade e não atender à segunda regra de aromaticidade. Ou seja, ela deverá ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, mas não ter um número ímpar de pares de elétrons. Mas por que essas moléculas serão classificadas assim? Ou seja, instáveis se elas têm um número par de pares de elétron, e porque as estáveis ou as aromáticas são assim classificadas por terem um número ímpar de pares de elétrons. Nessa aula, nós vamos buscar entender isso através da teoria do orbital molecular. Nós podemos determinar as energias relativas dos orbitais moleculares π de uma molécula planar com uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π através de um método simples, inventado pelo cientista norte-americano Arthur Frost. Para isso, basta inicialmente desenhar a substância cíclica com um de seus vértices apontado para baixo, e em seguida representar os orbitais moleculares π correspondendo aos níveis relativos dos vértices, como nessas figuras aqui. A cada nível de vértices eu coloco tracinhos, digamos assim, representando os orbitais moleculares. Aqui eu tenho um vértice, eu tenho um orbital. Aqui eu tenho dois vértices, aqui eu tenho dois orbitais degenerados. Aqui, novamente. Da mesma forma, no clássico benzeno. E então, de baixo para cima, se inicia a distribuição dos elétrons em cada orbital, seguindo as regras já conhecidas. Os orbitais que se encontram abaixo do ponto médio do desenho ou da molécula são os orbitais moleculares ligantes. E aqueles que se encontram acima do ponto médio são os orbitais moleculares antiligantes. Da mesma forma, aqui, os ligantes e antiligantes. Essa classificação vai indicar se esses orbitais são favoráveis ou desfavoráveis em relação à estabilidade da molécula. Começando pelo clássico das moléculas aromáticas como exemplo, o benzeno nós sabemos que possui 3 pares de elétrons π. Então, nós vamos começar a distribuí-los nos orbitais de baixo para cima. Então, temos um aqui, outro aqui, outro aqui, já foram 3. E agora começamos com o spin contrário, preenchendo. E agora nós temos 6 elétrons π, 3 pares de elétrons π. E assim nós teremos todos os elétrons ocupando todos os orbitais ligantes. E isso favorece a estabilidade. E nós já sabemos que o benzeno é uma molécula extremamente estável, é uma molécula clássica aromática. Ou seja, substâncias aromáticas com número ímpar de pares de elétrons π têm os orbitais ligantes completamente preenchidos e nenhum elétron em orbitais não ligantes ou antiligantes. E isso vai ser o que dá estabilidade a essas moléculas. Já as substâncias antiaromáticas, nós vimos que têm um número par de elétrons π. Assim, ou elas são instáveis, para que possam preencher seus orbitais ligantes, ou elas têm um par de elétrons π sobrando após o preenchimento dos orbitais ligantes, como nós podemos ver aqui. Se nós iniciarmos o preenchimento do cátion ciclopentadienila, ficaremos assim. E existe uma regra chamada regra de Hunt, que determina que esses dois elétrons ocupem orbitais degenerados.
Então, esses elétrons não emparelhados são os responsáveis pela instabilidade das moléculas antiaromáticas. Em consequência da presença de elétrons π acima e abaixo do plano do anel, o benzeno ele é um nucleófilo. Então, ele vai reagir com o eletrófilo. E o eletrófilo nada mais é do que uma espécie química, uma substância atômica ou molecular de carga parcial ou total positiva, que precisa de elétrons. E aqui nós temos a descrição geral de uma reação de substituição eletrofílica aromática. Quando o eletrófilo se liga ao anel benzênico, é formado um carbocátio intermediário. Então ocorre uma espécie de ataque à molécula do benzeno, e um de seus pares de elétrons é entregue ao eletrófilo, que, portanto, vai quebrar a aromaticidade do benzeno e formar esse carbocátio. E até então, isso se assemelha a uma reação de adição. Porém, o produto dessa reação não seria aromático. Esse caminho onde o carbocátio reage com o nucleófilo demanda mais energia e o produto, novamente, não seria aromático, ou seja, perderia estabilidade. Esse caminho não é impossível de acontecer, mas não há tendência para que ele ocorra. O caminho energético que a molécula irá buscar será a estabilidade, ou seja, será restaurar a sua aromaticidade. O caminho que acontece é a saída do próton H+, favorecido pela base ou pelo nucleófilo. Dessa forma, o par de elétrons é devolvido ao sistema aromático, restaurando a sua aromaticidade. E agora nós temos uma substituição, o eletrófilo no lugar do hidrogênio, com uma liberação do composto hidrogênio mais nucleófilo. Esse tipo de reação ocorre em todos os exemplos de substituição eletrofílica aromática. A substituição de um hidrogênio por um eletrófilo. O que vai variar é a natureza do eletrófilo. Então, essas reações podem variar seus nomes de acordo com a natureza, podendo ocorrer as reações de bromação, cloração, nitração e diversas outras. E tudo isso podemos ver novamente aqui, nesse chamado diagrama de coordenadas para a reação de adição e substituição do benzeno. O benzeno, quando reagir com o eletrófilo, vai ter esse pico de energia de ativação, esse gasto de energia para a quebra da ligação π, e vai chegar no intermediário, o carbocátio, onde a reação poderá seguir os dois caminhos que vimos anteriormente. Nesse primeiro caminho da adição, que vai gerar um produto de adição, vai ser necessário mais um pico, mais energia para a ligação do nucleófilo ao carbocátio. E percebe-se também que a energia final desse produto é bem maior que a energia do reagente. É bem mais instável, esse produto ele é bem mais instável do que o próprio reagente. Já nesse outro caminho de substituição, o nucleófilo ele vai agir como base para atrair o próton H+, e o par de elétrons volta para regenerar a aromaticidade dessa molécula. Assim, além de ter uma menor energia de ativação, como a gente vê aqui, o pico um pouco menor, ainda forma um produto muito mais estável, com menor energia, muito próxima à energia do reagente. Portanto, a preferência da reação do benzeno, dizendo mais uma vez, é uma reação de substituição eletrofílica aromática, ao invés da reação de adição. Tanto pelo gasto energético ser menor, pela energia do produto final e, consequentemente, a aromaticidade do produto final, já que é um produto com menos energia, mais estável, é um produto aromático, diferente do produto da adição. Alguns benzenos monossubstituídos são nomeados apenas colocando o nome do substituinte seguido da palavra benzeno, como nos exemplos a seguir. O bromobenzeno
com o substituinte sendo o bromo, o clorobenzeno, como podemos ver, o cloro sendo substituinte, e o etilbenzeno, um etil sendo substituinte. Já alguns outros benzenos monossubstituídos incorporam o nome do seu substituinte. E esses, infelizmente, têm que ser decorados, porque não há nenhuma regra ou técnica que vai nos auxiliar a, de certa forma, montar aquele nome. Temos alguns exemplos, como o tolueno, o fenol e a anilina e o ácido benzoico. E, com exceção do tolueno, que se encaixa nesse exemplo anterior, os anéis benzênicos que têm o substituinte alquila, eles são chamados de benzenos alquissubstituídos. E aqui temos os exemplos do sec-butilbenzeno e o 2-fenilpentano. Nós podemos perceber também que quando um grupo benzênico é um substituinte, atua também como um substituinte daquela cadeia, daquela molécula, ele é chamado de grupo fenila. E um anel benzênico com o grupo metileno é denominado grupo benzila, como podemos ver nesse exemplo aqui do clorometilbenzeno ou cloreto de benzila. E aqui eu encerro essa série de videoaulas. Muito obrigado por assistir.